Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Eu me chamo Tony Lucas e este é mais um vídeo do quadro Testemunhos Espirituais, onde nós trazemos reflexões e experiências que demonstram que Deus está vivo e fala conosco. Aproveite, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta este vídeo, também comente sua opinião abaixo. No vídeo de hoje nós vamos falar da experiência do toque do Espírito Santo, mais precisamente do choro espiritual que é causado quando você sente a presença de Deus. Muito comum entre pessoas que se convertem a Cristo. E eu vou contar 4 experiências de forma sucinta, rápida. Uma delas eu mesmo passei, foi pessoal, mas também meu pai já vivenciou isso, esse choro involuntário causado pela presença de Deus. E também 2 irmãos, amigos que congregam junto comigo na igreja local, também relataram experiência muito parecida. E, pois bem, a primeira, né, experiência foi no meu processo de retorno. Eu já contei aqui no canal algumas vezes que eu me distanciei um pouco de buscar a presença de Deus. Ao longo da vida, passei aí uns 5 anos longe, né, da igreja, mesmo tendo crescido. Vou colocar até alguns vídeos aí na descrição que mostram também um pouco dessas experiências e do meu testemunho, da minha família, que pode ser também de edificação para você. E quando eu me distanciei, eu fiquei com o coração assim, um tanto duro, né? Eu não suportava ouvir louvores, pregações, nada que fosse falar de Deus, eu ficava já assim, e naquele estado de defesa, não suportava, negava, porque eu acusava muito por conta dos escândalos, olhava para os escândalos, para isso, para aquilo, mas na verdade eu tinha deixado de olhar para Cristo, que continua perfeito, né? Eu não tinha ainda alcançado uma experiência pessoal com Cristo. E nesse meu processo de retorno desde 2023, eu fui tendo desejo de frequentar novamente a igreja, e de ouvir louvores novamente. Eu ouvia muito Arautos do Rei, que é um grupo de um quarteto masculino adventista, e há muitos anos eu não escutava aquilo, né. E, às vezes, sentia o desejo de colocar ali algum hino e fazendo as minhas coisas mesmo em casa, preparando um café, lavando louça. De repente eu sentia, né, aquele choro involuntário. Eu não estava triste ou com culpa ou com algum sentimento específico, mas no simples fato daquele hino tocar, né, de repente eu notava que surgia a lágrima, começava a descer, assim, a lágrima. E eu achava estranho, digo: Que coisa estranha". E isso foi acontecendo com muita frequência. Um choro involuntário, no meu caso ainda era um pouco controlável, mas as experiências que eu vou contar também são até maiores, né, do que a minha nesse sentido. E também, quando eu comecei a frequentar os cultos, muitas das vezes o louvor ou a ministração da palavra, me tocava e começava a descer lágrima e eu enxugava o olho, e uma coisa que eu não era comum para mim, que eu sempre fui um rapaz que não era acostumado a demonstrar muitas emoções, nunca fui. Demonstrar muito afeto, demonstrar emoções, nunca fui. Então, mas na presença de Deus a gente se quebranta, né. Mas era algo involuntário, que eu tentava parar e não conseguia, aí ficava escorrendo o olho, escorrendo lágrima, e não parava. E eu entendo hoje que é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, quando nós chegamos diante do Senhor, com o coração quebrantado, sincero, né, ele começa a nos lavar, a nos limpar por dentro. Hoje eu entendo assim. Aquele choro era um choro de restauração, de renovo espiritual. E essa foi a minha experiência. O meu pai também passou por algo parecido. Eu já contei aqui que a gente passou por um evento trágico na família. Eu perdi um irmão, ele ia completar 16 anos. E meu pai, ele tinha ficado com o coração também muito endurecido por conta de toda essa circunstância, essa situação. E ele passou a frequentar a igreja, mas ele continuava com aquele peso, né, uma espécie de amargura no peito, e não conseguia chorar de forma alguma, nem se emocionar com nada. E ele disse que determinado dia estava lá no local de trabalho dele, e ele pediu a Deus: "Senhor, quebranta meu coração".
retira essa mágoa, eu quero chorar na tua presença. E ele disse que ele orou e não deu muito tempo não. De repente ele disse que veio aquele desejo, aquela vontade de chorar involuntária. Ele começou a chorar e orando e chorando e orando e tentava parar e não conseguia. E uma coisa assim, surreal, involuntária, que até então ele como um homem, até um homem meio bruto, né, criado assim no sítio, não era comum acontecer isso. Então nós vemos que o Espírito Santo ele trabalhou da mesma forma, com esse choro involuntário que não é emocional, não é emocionalismo, que ele simplesmente fez uma oração, não estava sentindo nada especificamente, não é um choro de culpa, não é um choro de remorso, não, é um choro simplesmente que ele é inundado de uma paz, essa paz que excede todo o entendimento, né, que o apóstolo Paulo fala. Então esse é um traço da presença do Espírito Santo, quando vem sobre a pessoa. E meu pai, ele disse que teve que orar para Deus fazer ele parar de chorar, porque ele não conseguia parar, ficou umas meia hora boa lá, chorando ou mais, né, eh, inundado dessa presença do Espírito Santo. Isso é muito, né, interessante, porque ele teve antes, no passado, e eu depois de alguns anos também vivenciei coisas parecidas, né. E desde então eu não tenho mais vergonha de chorar quando o Senhor me toca, seja ouvindo louvor, seja na ministração da palavra, lendo a palavra em casa, eu permito, né, que Deus opere, porque a presença do Senhor é maravilhosa, nós não devemos ter vergonha de nada nesse sentido. Ele nos criou, né, e nós somos como crianças para o Senhor, né. Ele cuida de nós como a menina dos seus olhos. E as outras 2 experiências foram de irmãos que congregam comigo. Teve um que ele disse que ele já é hoje um senhor, né, e ele também na juventude era um homem um pouco do coração duro, a gente pode até traçar um padrão aí, né, dessas experiências. E ele era um rapaz muito afoito, assim, metido a valente também. E quando ele chegou na presença do Senhor, ele sentia aquele peso nas costas da culpa, do pecado, de muita coisa. E em uma determinada, ocasião, ele foi até a frente do altar, era uma outra igreja que ele congregava, e, naquele momento ele fez uma oração, pedindo para que Deus retirasse aquilo dele também, tirasse aquela mágoa, aquela culpa, toda aquela sensação ruim. E ele disse que na mesma hora foi inundado, era como se caísse esse peso dele, ele foi inundado de uma paz, e mais uma vez do que de um choro incontrolável, que ele começou a chorar, e chorava, chorava, sem entender por quê. Tentava parar e não conseguia, e ele disse chorava mesmo ai, que nem uma criança mesmo ali. E até os irmãos ficaram, assim, com cuidado, temerosos, perguntaram: "O que é que ocorreu? Você precisa de alguma ajuda?". Parece que até o pastor responsável chamou ele para uma salinha para conversar e disse: "Meu irmão, e aí? O que é que ocorreu? A gente pode lhe ajudar de alguma forma?". E ele chorando e dizendo: "Não, não tem como, não precisa me ajudar não, eu tô bem", e chorando e respondendo e chorando, eu não conseguia parar de chorar. Não estava ocorrendo nada, de negativo, né, mas sim que ele tinha sentido a presença de Deus e não conseguiu resistir esse amor, né, do Senhor, que quebrou ali aquele peso espiritual que ele estava sentindo. E por fim, houve a experiência também de um amigo meu, já é um jovem, né, que congrega comigo, na mesma igreja, e ele falou que durante a conversão dele ocorreu a mesma coisa. Ele estava em determinado momento em um culto, e o Senhor tocou ele de uma forma, né, poderosa, que ele começou a chorar no culto, e começou a chorar desde a palavra, e ele saiu e foi para casa chorando, ele falou, ele foi para casa chorando sem conseguir parar de chorar. E aí ele parou um tempo até no playground do condomínio dele, na parte, né, antes de entrar para o apartamento, parou um tempo ali para ver se o choro ele controlava. Depois de alguns minutos ele conseguiu controlar o choro, e aí entrou para o quarto, né, entrou para o apartamento, e ele nessa noite foi dormir. E aí, aparentemente, ainda tinha resolvido, mas ele disse que acordou no outro dia chorando também, mais uma vez, de forma incontrolável, com a presença do Espírito Santo e aquela sensação de paz, né, de alívio.
somente o Espírito de Deus, ele se manifesta dessa forma, com essa paz que excede todo entendimento e com esse choro que limpa, retira as impurezas do coração, quebra a dureza do coração do homem. E esse é um traço muito marcante de quem se converte a Cristo, né? Não a uma religião, mas a quem tem de fato um encontro verdadeiro com Deus. E foi esse o vídeo de hoje. Chega a ser um pouco engraçado, porque tem coisas que fogem da nossa compreensão, né? E eu posso atestar, porque eu vivi e vivo, né, essa experiência até nos dias de hoje. E, pois bem, se você também passou por algo parecido, comente abaixo, se você já teve um choro involuntário quando sentiu a presença do Espírito Santo. E vamos juntos também compartilhar, né, nossas experiências. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo desse quadro. Muito obrigado.